Mas antes de mostrar o que falou o ex-presidente Jair Bolsonaro, vamos detalhar agora aqui no Povo News alguns trechos importantes dessa denúncia de ontem, alguns trechos que a nossa produção aqui separou para detalhar com os nossos especialistas. Segundo a Procuradoria, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, integrantes do alto escalão do governo federal e também das Forças Armadas, participaram desse processo supostamente, formaram o núcleo crucial da organização criminosa. E aí a imagem na sua tela, vamos aqui ler para vocês o que é que diz um trecho dessa decisão da PGR. Jair Messias Bolsonaro, Alexandre, esses nomes a gente acabou de mencionar no nosso texto, integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, formaram o núcleo crucial da organização criminosa, mesmo tenha havido adesão em momento distinto. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas nessa denúncia. Mauro César Barbosa Cid, embora com menor autonomia decisória, também fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz de Jair Messias Bolsonaro e transmitindo orientações aos demais membros desse grupo. Agora, a segunda parte dessa denúncia, outro foco. De acordo com a denúncia da PGR, assinada pelo Procurador-Geral Paulo Gonet, que é responsável por essa decisão, Bolsonaro adotou o tom de ruptura com a democracia desde 2021. Ainda de acordo com Gonet, Bolsonaro se tornou mais antidemocrático a partir das eleições de 2022. Vou ler aqui para vocês esse trecho aqui na sua tela. Para melhor compreensão dos fatos narrados, convém recordar que era a partir de 2021, o presidente da República adotou o crescente tom de ruptura com a normalidade institucional nos seus repetidos pronunciamentos públicos, em que se mostrava descontente com decisões de tribunais superiores e com o sistema eleitoral eletrônico em vigor. Essa escalada, importante trecho, essa escalada ganhou impulso mais notável quando Luiz Inácio Lula da Silva, visto como mais forte contentor da disputa eleitoral de 2022, tornou-se elegível em virtude da anulação de condenações criminais, da decisão aí da PGR, falando um pouco do antes das eleições, a partir do momento em que Lula sai da cadeia, que só se torna elegível novamente. Segundo essa decisão, a intenção de abolição de um Estado democrático de direito já estaria sendo planejado. Ainda segundo o documento, Gonet descreve que a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre a organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder. Segundo a Procuradoria, essa atuação criminosa estaria enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão de tarefas preponderantes entre seus integrantes, aí supostamente pelos integrantes do escalão do governo federal. Esse trecho está na nossa tela, eu vou ler também para você. A natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada, que se iniciou em julho de 21 e se estendeu até janeiro de 2023, aí quando Lula tomou posse. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos, coordenadas à abolição do Estado Democrático de Direito e à deposição do governo legítimo, eleito, no caso, do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Próximo trecho aqui que podemos destacar na nossa live: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito para acusação de tentar depor por meio de violência o governo legitimamente constituído. A Procuradoria cita uma sequência de atos que buscaram romper a normalidade do processo de sucessão do então governo Bolsonaro. Por exemplo, ele elenca alguns pontos: manipulação indevida das forças de segurança pública para interferir na escolha popular e a convocação do alto comando do Exército para obter apoio militar e decreto que formaliza o golpe. Conforme essa investigação, a complexidade de uma ruptura institucional demandou um caminho para o crime mais elaborado e extenso, em que se incorporavam narrativas contrárias às instituições democráticas, a promoção de instabilidade social e a instigação e cometimento de violência contra os poderes
em vigor aí na sua tela. Acabei de ler esse trecho, né? O Exército teria sido utilizado para obter apoio militar e decreto que formalizaria o golpe. A organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito de Lula, objetivo que, buscado com todo o empenho, a realização de atos concretos em seu benefício, não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiriam superar a resistência dos comandantes do Exército e a Aeronáutica às medidas de exceção. Próximo fato, próximo recorte aqui dessa denúncia, em relação ao crime de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, a PGR justifica a acusação por considerar que a organização criminosa liderada, segundo a PGR por Jair Bolsonaro, minou em manobras sucessivas e articulada os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra as suas estruturas. E aí esse trecho detalha exatamente esse ponto, né? As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos e agressivos e ataques virtuais. O ímpeto da violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em fatos. Ele cita algumas lives que até o presidente teria feito em suas redes sociais. Outros documentos físicos apreendidos na sede do partido, e a gente lembra que o Povo News trouxe esse assunto, e agora a nossa imagem 6, foi um documento que foi achado na casa, né, que era de um importante integrante do escalão do governo federal. Esse documento, que se chamava Operação 42, se não me engano, foi encontrado na casa de Braga Neto. Esses outros documentos físicos apreendidos na sede do Partido Liberal, PL 97, de conteúdo muito semelhante, reforçam a unidade de desígnios dos integrantes da organização criminosa. Na mesa, ocupada pelo coronel Flávio Boteguino Peregrino, então assessor de Walter Braga Neto, foi encontrada a pasta denominada Memórias Importantes, que continha um esboço da denominada Operação 142. Para facilitar a leitura do documento, a Polícia Federal elaborou uma réplica no digital desse plano. Vocês conferem aí na sua tela. Eu preciso ler aqui essa operação, que ela, na verdade, ela era um esboço, né? Mas a Polícia Federal trouxe aí um grande resumo de quais os pontos que foram abordados por esse suposto plano golpista, né? Ele começa na avaliação da conjuntura política, relaciona todas as ingerências do judiciário, vai para linhas de esforço, enquadramento do jurídico de decreto, e parece que essa decisão foi bastante minuciada. Supostamente ela foi estudada, CG, Centro de Gravidade Estratégico. Pessoal, que a nossa produção amplia aqui para a gente ler um pouco mais sobre esse documento. E ele termina com Lula não sobe a rampa, né? E agora queria questionar aqui o nosso especialista criminalista Nestor, uma investigação bastante robusta, palavras bem sucintas sobre o que a PGR acha, o que foi feito, né? Supostamente foi realizado por Jair Bolsonaro e seus ajudantes do alto escalão